Aleluia. Isaías, irmãos, todos nós sabemos que ele foi considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus sobre essa terra. Ou seja, foi o homem que mais previu a volta, a vinda de Jesus sobre a terra. Por isso que ele foi considerado o profeta messiânico. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que Isaías, ele não teve aí um ministério bom. Aleluia. Ele pegou pedreira. Ele, quando ele exerceu aí essa missão, quando ele pegou essa missão, ele já sabia que ele iria enfrentar pedreira, irmãos. Mas ele se dispôs a enfrentar tudo isso aí. Tanto é que quando Deus perguntou para ele o seguinte: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele se prontificou e ele se dispôs a ir cumprir essa missão. Mas ele sabia muito bem que a trajetória dele não seria boa. Ele enfrentaria aí uma trajetória árdua pela frente. Aleluia. Sabemos que aquele povo naquela época, irmãos, aquele povo era propenso a se corromper. O povo naquela época era propenso a se corromper. Aleluia. E além do povo ser propenso a se corromper, o povo também estava na idolatria. Veja bem, eu sempre digo, eu vou repetir: toda aquela pessoa que traça o seu próprio caminho, certamente ele vai conter para ele fruto de morte. Era exatamente o que estava acontecendo naquela época com o povo de Judá. O povo de Judá, irmãos, estava traçando um caminho em direção à morte, porque era exatamente o caminho que eles tinham escolhido. Aquilo que eu falei antes: o povo estava propenso a se corromper, e além deles, além do povo se corromper, o povo também estava na idolatria. Agora, Isaías, irmãos, ele tinha toda a missão de tentar convencer aquele povo a sair, a se livrar dos seus maus caminhos. Isaías agora ele tinha toda essa missão em mãos, de tentar convencer o povo. Isaías, guiado pelo Espírito de Deus, porque o homem mesmo, ele não faz nada se não for o Espírito de Deus. Era exatamente o Espírito de Deus, através da vida de Isaías, que iria convencer o povo, é óbvio. Então Isaías agora ele tinha essa missão em mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus, por meio da vida de Isaías, ele deixou essa palavra: olhai para mim e sereis salvos. Então Deus estava dando mais uma chance para o povo. Deus estava dando mais uma chance para o povo, embora o povo estava traçando os seus próprios caminhos. Como eu disse, quando o homem ele traça os seus próprios caminhos, certamente ele vai estar contendo para ele mesmo fruto de morte, mas mesmo assim Deus estava dando mais uma oportunidade para o povo. Glória a Deus. Aleluia. Nos dias de hoje, irmãos, nos dias
dia de hoje não é diferente. Não é diferente. Aleluia. Jesus, o autor da Bíblia, ele já deixou bem claro, ele já abriu um caminho para todos. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem no Pai senão por mim. Aleluia. Jesus já abriu um caminho para nós. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Jesus, ele já abriu um caminho. Jesus, ele já abriu um caminho. Aleluia. A chance que Deus nos dá hoje está exatamente através da vida de Jesus Cristo. Naquela época, Deus usava os seus profetas para poder desviar o povo dos teus maus caminhos. Hoje, irmãos, hoje é Jesus Cristo que nos leva até a Deus. Aleluia, glória a Deus. O único sacerdote, o único sumo sacerdote é Jesus Cristo, somente Ele. Por isso que Paulo disse, irmãos, Paulo disse o seguinte, que entre Deus e o homem, ele disse que entre Deus e o homem há somente um, que é Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. É Jesus Cristo que intercede por nós. É Ele, não há outro, é somente Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. É somente Jesus, irmãos. É somente Jesus. Hoje nós temos toda a chance através de Cristo. Por isso que a Bíblia aqui está falando: olhai para mim e serei salvo. Somente Jesus, ele pode nos colocar lá. Somente Jesus. Aleluia. Jesus é a ponte. Ele é a ponte. É Ele que nos coloca lá. Por isso que lá no livro de 1 Coríntios está falando o seguinte: que é Jesus que nos reconcilia para com Deus. Aleluia, Jesus. É Ele que traz essa reconciliação entre o homem e Deus. É Ele que é o único mediador entre Deus e o homem. Como o apóstolo Paulo disse, não há outro mediador, irmão, somente Jesus. É Ele que é o nosso mediador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É Jesus Cristo. É Ele que é o nosso mediador. Ele é o único que tem todo o poder de nos colocar lá nas mansões celestiais. Ele é o único que tem todo o poder de perdoar todos os nossos pecados. É Ele que justifica. É Ele que nos justifica. É somente Ele, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, veja bem. Podemos ver que Jesus Cristo está voltando, irmãos. Jesus, ele está voltando. E vocês repararam uma coisa? Quanto mais Jesus ele se aproxima, mais o sistema terá aí a sua revolução, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais Jesus ele se aproxima, aleluia, mais o sistema terá a sua revolução. Principalmente, irmãos, aleluia, na área da tecnologia. Principalmente na área da tecnologia. Nós vivemos num mundo virtual. Nós vivemos no mundo virtual. No mundo digital, melhor dizendo. No mundo virtual também, né?
digital. Nós vivemos num mundo digital, irmãos, as quais as pessoas dão mais atenção para a tecnologia do que as coisas de Deus. Não sei se vocês estão reparando isso aí, irmão. As pessoas estão dando mais atenção para a tecnologia. O que faz gerar a tecnologia? A internet, as redes sociais. Podemos ver que as pessoas estão valorizando mais essas coisas do que as coisas de Deus, irmãos. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Se eu estiver errado, irmão. É verdade ou não é? As pessoas estão dando mais atenção para essas coisas, para as redes sociais, para a internet, do que para as coisas de Deus, irmãos. Cadê aquele povo daquela época? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Cadê aquele povo fervoroso daquela época que tinha? Cadê aquele povo que quando o pregador estava em cima do altar orando, a pessoa já entrava na igreja, aleluia, caindo, o demônio já caía? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cadê aquele povo? Como tem aquele louvor? Aonde está aquele povo barulhento? Cadê aquele povo daquela época? Aleluia, As pessoas, pastor, cada dia estão mudando aí o seu modo de vida. As pessoas estão mudando isso aí, justamente, irmãos, por causa, aleluia, da tecnologia. A tecnologia, infelizmente, está afastando, está esfriando muitas pessoas de Deus. Aleluia, Jesus. As pessoas, irmãos, estão tendo mais tempo, estão tirando mais tempo para poder ficar diante, aleluia, da internet, das redes sociais, do que para Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia está falando para nós nesta noite: olhai para mim e serei salvo. Olhai para quem? Para Deus. Para as redes sociais? Não. Olhai para quem? Para a internet? Olhai para Jesus, irmãos. Podemos ver que ali no livro de João, capítulo 17, Jesus ele disse o seguinte: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-me, aleluia, na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Santifica-me, na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Ali Jesus estava orando exatamente para que os seus discípulos fossem alicerçados no amor, na unidade e na santidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Quando Jesus ele disse isso, santifica-me, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ali, automaticamente, Jesus ele estava orando para que os seus discípulos fossem alicerçados, aleluia, na unidade, aleluia, no amor e na santidade. Glória a Deus, aleluia. Então, se nós não buscarmos isso aí, irmão, nesses últimos dias, como é que nós vamos estar alicerçados nas coisas de Deus? Se nós deixarmos de buscar as coisas de Deus, como que nós estaremos
buscando. Aleluia. Está trocando as coisas de Deus, irmãos, pelas coisas deste mundo. Não estou aqui falando, irmãos, que a internet é pecado, as redes sociais. Não estou falando nada disso. Mas é uma coisa que nós temos que saber usar. É um meio de ferramenta, pastor, que nós temos que saber usar. Paulo disse o seguinte: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por essas coisas. Aleluia. Não me deixarei ser dominado por essas coisas. Nós não podemos, irmãos, ser dominados por essas coisas, não. Aleluia, Porque o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, olha aí, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É a igreja que tem que influenciar o mundo a vir para a igreja. É a igreja que tem que influenciar o mundo vir para a igreja. E não o mundo nos influenciar, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Olhais para mim e sereis salvos. Como eu disse, Jesus ele tinha o maior prazer que os seus discípulos fossem alicerçados na unidade, no amor e na santificação. Glória a Deus. Não tomarmos o nosso tempo nisso aqui, qualquer ventinho que vier, nós iremos desmoronar. Qualquer ventinho que vier para poder nos atingir, qualquer vento que vier nos atingir, nós vamos desmoronar. Porque glória tem a Deus. muito crente doente, tem muito crente doente, tem muito crente fraco. É justamente por causa disso aqui, não está mais lendo a palavra de Deus, não tem força para orar, não tem força para jejuar. Como é que essa pessoa vai suportar o que está por vir? Glória a Deus. Aleluia. O próprio Jesus disse, irmão: no mundo tereis aflições. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí depois ele diz: mas tente bom ânimo, porque eu venci. Como é que nós iremos vencer se nós estamos trocando as coisas de Deus pelas coisas deste mundo? Como eu disse, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, o sistema terá aí a sua revolução. Principalmente na tecnologia. Serve para as nossas necessidades? Claro que serve. Mas nós temos que saber usar. Se você não souber usar, você acaba deixando as coisas de Deus de lado para poder se envolver nessas coisas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, veja bem. Olha só, irmão.
Naquela época, na época de Moisés, eu disse o seguinte agora há pouco, por isso que tem muitas pessoas doentes no nosso meio. Tem, realmente tem. Tem porque não está tendo força de buscar, não está tendo força mais de orar, não está tendo força mais, aleluia, de se ocupar das coisas de Deus, mas não tem força mais para nada, e por essa razão essa pessoa já está doente espiritualmente falando. Na época de Moisés não foi diferente. Podemos ver ali no livro de Números, capítulo 21, no versículo 8, se não me falha a memória, depois você pode ver lá. A Bíblia diz, irmãos, que quando o povo começou a murmurar de Deus e de Moisés no deserto, como era de praxe, o povo só vivia murmurando de Deus, o povo só vivia questionando de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus permitiu que a serpente viesse e mordesse ali aquelas pessoas. Aquelas pessoas que murmuraram, todos eles foram mordidos, atingidos exatamente por aquela serpente. Só que quando eles viram que o negócio estava indo de mal para pior, eles clamaram a Deus. Quando eles viram que o negócio estava indo de mal para pior, a doença, as mortes, estava sendo algo progressivo, porque estava morrendo muita gente, muitos israelitas estavam morrendo, justamente porque estavam sendo atingidos por aquela serpente, por causa das suas murmurações. A Bíblia diz que eles clamam a Deus. Eles pedem para que Moisés clamassem a Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando eles pedem para que Moisés clamasse a Deus, Moisés atendeu o povo. Aí Deus, ele deu mais uma chance para o povo. Deus, ele manda Moisés levantar uma outra serpente. Mas ali, essa serpente que foi levantada, era exatamente a serpente que iria curar. Mas iria curar somente aquela pessoa que olhasse para a serpente. Aleluia. Os israelitas, se eles quisessem de fato ser curados, se eles quisessem de fato ter aí as suas famílias salvas, eles teriam que olhar para aquela serpente. No momento que eles olhassem para aquela serpente, automaticamente eles seriam curados. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Não queira. Pode exaltar Jesus, pode exaltar. Aleluia, glória a Deus. Não queira as pessoas, irmãos, não queira as pessoas virarem as costas para Jesus, irmãos. Não queira as pessoas virarem as costas para Jesus. O que a Bíblia fala? Há caminho para o homem que parece perfeito, mas no final deste caminho leva a morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas no final deste caminho leva a morte. Não queira o homem virar as costas para Jesus. Glória a Deus. Não queira as pessoas virarem as costas para Jesus. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Aleluia. Jesus é o meio propício para a nossa salvação. Jesus é o meio propício para a nossa salvação. Não queira o homem virar as costas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui rapidamente o que está escrito lá no livro de João, para que vocês possam melhor entender. Livro de João, capítulo, aleluia, 3.
Glória a Deus. Aleluia. Exalte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Aleluia, ele diz aqui, ó. Jesus. Capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 3, no verso. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Vai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha aqui, ó. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Terra. Aleluia. E como, eu vou repetir, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha A vida eterna. vida eterna, irmãos. Aleluia, Jesus. Está vendo aí? João, ele simbolizou isso aí. Glória a Ele pegou Deus. aquela passagem de Moisés e ele simbolizou como a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que eu acabei de falar, irmão. Não queira o homem virar as costas para Jesus. Sabe como que o homem conseguirá, melhor dizendo, sabe como que o homem conseguirá ser salvo? Olhando para Jesus, irmãos. Olhando para Ele. O homem e a mulher só irão conseguir. O homem e a mulher só conseguem ser salvo através de Jesus. O homem e a mulher só conseguem ser salvo através de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Essa é a oportunidade que Deus nos dá. É a mesma coisa que Deus disse lá no Velho Testamento. Lá no livro de Isaías, capítulo 45, no verso 22. Olhais para mim e sereis salvos. Olhais para mim e sereis salvos. É a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Então, quando os israelitas, quando eles resolveram olhar para aquela serpente, a Bíblia diz que todos eles foram curados. A mortandade foi eliminada naquele deserto. Deus eliminou a mortandade a partir do momento que o povo começou a olhar para aquela serpente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória O a Deus. único, irmãos, que venceu a morte, já estou terminando. O único que venceu a morte, irmãos, só foi Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O único que venceu a morte só foi Jesus Cristo. Aleluia. E sabe como que você vence a morte? Você não pode vencer a morte sem Jesus. Se você tentar vencer a morte sem Jesus, certamente você perderá aí a sua salvação. Porque o único que pode vencer a morte é Jesus. Somente Ele venceu a morte. Se Aleluia, Jesus. Ele venceu a morte, certamente você conseguirá vencer a morte através de Jesus, meu irmão. Você conseguirá vencer a morte através de Jesus, meu irmão. Lembra o que Jesus disse para aquele ladrão que estava à sua direita? Um começou a questionar e o outro não. Agora aquele que começou a elogiar Jesus, ele disse o seguinte: hoje ainda estarás comigo no meu paraíso. Ele disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso.
Aleluia. Glória a Agora, Deus. vocês acham que aquele homem sem Jesus, ele conseguiria entrar no paraíso? Ele ia perder a salvação eterna, irmãos. Mas ele foi prudente. Aleluia, Deus. Ele não quis Aleluia, perder a glória a Deus. oportunidade que estava ao lado dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Era nós que era gente que era para estar no lugar deste homem. Era gente que era para estar no lugar deste homem. Este homem nada fez para poder estar aqui no nosso lugar. Jesus Aleluia, olha Jesus. para ele, e ele olha para Jesus, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim como entrar no teu paraíso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus disse o seguinte: hoje, Jesus não disse amanhã, Jesus disse: hoje estará comigo no meu paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somente Jesus Cristo, irmão, pode te dar a ressurreição eterna. Somente Jesus, meu irmão, pode te dar salvação. Nós só vamos ter a segunda ressurreição, ou seja, nós só vamos conseguir ser salvos. Meu Deus, está repreendido agora de segunda ressurreição, irmão. Nós só conseguiremos ser salvos por meio de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós só conseguiremos ser salvos por meio de Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, o que Deus ele não pode fazer para poder te salvar? O que Deus não pode fazer para poder te salvar, irmão? Tem pessoas que acham que ela não é capaz, que ela, pelos seus pecados, pela sua conduta, pela sua má conduta, enfim, ela acha que ela não é capaz de ser salva. Claro que você é capaz de ser salvo, mas vai depender de você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Independentemente da sua má conduta, vai depender de você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, irmão, que ele não veio destruir as almas, mas ele veio salvar. Ele não veio destruir, mas ele veio salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus ele é capaz, irmãos, de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. O que Deus ele não pode fazer para poder salvar uma pessoa? Basta a pessoa querer. Vai depender dessa pessoa. Se essa pessoa abrir o coração para Jesus, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Então, se essa pessoa abrir o coração para Jesus, certamente Jesus estará entrando e fazendo uma obra. Olhai para mim e sereis salvos. Que Deus abençoe.